E aí, galera universitária, tudo bem? Já faz um tempo que eu não gravo vídeo com vocês. A Lígia vem gravando uns vídeos em sequência, tanto quanto sozinha. Isso porque é um pouco difícil juntar nós três, porque como nós moramos em cidades diferentes, nossos pais moram em cidades diferentes, nos finais de semana, que é o tempo que a gente tem para gravar, infelizmente a gente não está tendo sempre o final de semana para gravar juntos, para ficar juntos. Nós vamos para as nossas respectivas cidades para rever nossos pais. Então, enfim, agora estou de volta e o tema de hoje é o terceiro período. Nesse período nós lidamos com 7 matérias. Foram psicologia, que no início a gente teve tanto quanto dificuldade, porque em decorrência da falta de professores. Na universidade nós tínhamos um professor responsável por essa matéria, só que ele acabou sendo translocado para psicologia, ele era emprestado desse bloco. E aí acabamos ficando sem professores e como não teve concurso ainda para recolocação, enfim, não tínhamos professores substitutos, foi uma dificuldade. Mas aproximadamente umas 2 semanas após as outras matérias terem começado, 2 semanas a 3, a gente recebeu a informação de que a gente receberia um professor e na semana seguinte nós começamos a ter aula e foi super interessante, foi com um professor recém-formado. Apesar de toda a dificuldade de não ter sido centrada na odontologia como a gente queria ter visto a psicologia, nós nos damos muito bem. Nós gostamos, eu, Lígia e Marília, nós gostamos muito da matéria, nos damos muito bem. Fizemos um trabalho, que foi um artigo que a gente tinha pretensão de colocar um tanto para frente, só que por ser um trabalho tanto quanto imaturo, foi um trabalho um pouco às pressas e valendo principalmente a pontuação da matéria, a gente acabou não colocando isso para frente, mas foi super interessante. Além de psicologia, a gente pagou farmacologia, que é importantíssimo. Infelizmente a carga horária dessa matéria não condiz com o que a gente necessita, já que o cirurgião dentista tem essa capacidade de prescrever medicamento, além de médico, é a única profissão, com exceção de enfermagem, que em algumas situações específicas pode também receitar algum medicamento. Mas, enfim, nós pagamos com uma professora super inteligente, formada em farmacologia e em odontologia, por isso ela sabia um tanto quanto da farmacologia específica para odontologia, foi super interessante, nós gostamos muito. Foi uma matéria que não foi tão fácil, foi uma matéria que requis da gente que a gente estudasse nos finais de semana, que a gente montasse grupo de estudo, que a gente literalmente se dedicasse para aprender, mas super valeu a pena. A gente, até hoje, de vez em quando se pega numa dificuldade ou outra, é lógico que a gente não vai aprender todos os medicamentos de uma vez só, mas foi super interessante, super divertido. Além de farmacologia, a gente teve patologia geral, que é o início das aulas de patologia. A gente começa a ter noção das alterações patológicas, desde os quadros histológicos até as alterações clínicas. E o professor da gente enfim, um patologista reconhecido e super inteligente, a gente super gostou. Tanto que, enfim, mais à frente a gente vai falar sobre patologia 2, estomatologia, e foi importantíssimo porque as aulas dele serviram literalmente de base, foram uma base bem sedimentada, foi uma base bem sedimentada, a gente aprendeu muito. Além de patologia genética, a gente teve aula de genética, começou a ter alterações genéticas, a repercussão de alterações genéticas na cavidade bucal. E primeiro, o início do semestre foi alteração genética de forma geral. No caso, aquelas coisas que a gente vê no ensino médio, de lei de Mendel, primeira, segunda lei de Mendel e permutação, todas essas coisas. E foi super interessante, porque no final a professora dividiu a turma em alguns grupos e cada grupo tinha que especificar uma alteração genética que repercutisse na cavidade bucal. Eu lembro que a gente falou sobre uma alteração que a principal característica é a fragilização óssea, e aí os ossos ficam frágeis como vidro e acontece a repercussão na cavidade oral, porque a fragilização da mandíbula, das maxilas, enfim, é muito interessante. A área da genética foi muito interessante. Tanto que, como hora extra, eu já pensei em prestar a prova para monitoria de genética. É uma coisa que eu tenho pensado um pouco mais para frente, dependendo se eu tiver tempo, com certeza eu vou me dedicar a isso.
além de genética, nós pagamos saúde coletiva 2, que foi com uma professora muito inteligente também, uma professora mais jovem, e ela sabia bem como conversar com a gente, ela sabia como passar o assunto. Foi nessa saúde coletiva que a gente aprendeu um pouco sobre ergonomia, um pouco sobre as dificuldades que a gente pode ver no trabalho, além da ergonomia. Enfim, que visa tanto a biossegurança, tanto para o profissional, quanto para o paciente, quanto para a equipe profissional, né? A equipe que auxilia o profissional também. Além de saúde coletiva 2, a gente pagou fisiologia 2. Foi uma matéria que, particularmente, eu senti muita dificuldade. Não porque eu acredito que a matéria é difícil, mas não principalmente pela dificuldade da matéria, mas por uma dificuldade, acredito que, didática. Infelizmente, não sei se eu posso falar mal, mas eu vou falar mal, enfim. Nossos professores não corresponderam às nossas expectativas e isso interfere, querendo ou não, no aprendizado, porque eu acredito que quando um professor não consegue instigar no aluno a vontade de aprender, a gente fica à mercê, mas, enfim, o básico da fisiologia a gente acabou aprendendo na anatomia e na farmacologia, porque como tem toda a farmacocinética, farmacodinâmica, e a professora de farmacologia entendia disso, ela explicou um pouco mais detalhado para a gente, foi a nossa sorte. No mais, a gente teria se dado muito mal. Do contrário, né? A gente teria se dado muito mal. Além de fisiologia 2, tá faltando que matéria, meu Deus? Primeiros socorros. Primeiros socorros são uma matéria super interessante. Isso porque a professora é formada em cirurgia bucomaxilo e, querendo ou não, há um interesse, de certa parte, minha por essa área de cirurgia bucomaxilo. E instiga esse interesse. E nos primeiros socorros, não que ela puxava a sardinha para cirurgia bucomaxilo, mas em decorrência do risco maior, acredito eu, está nos procedimentos maiores, como na atuação de cirurgião bucomaxilo, ela conseguia passar com bastante fervorosidade o que ocorria nos consultórios, o que ocorria nos hospitais. Ela sabia lidar com os protocolos e soube expressar muito bem o que a gente deveria fazer. Tanto que a gente foi nessa matéria que a gente acabou indo para um laboratório de enfermagem, a gente aprendeu massagem cardíaca, aprendeu respiração, boca a boca, enfim, uma gama de coisas. Além dessas matérias, aconteceu que eu e a Lísia adiantamos 2 matérias do 4º período. Esse período se tornou um tanto quanto conturbado, um pouco mais apertado por conta disso. E ainda não, e digo assim, conturbado, mas não digo uma coisa impossível, foi uma coisa que a gente acabou se dando muito bem, a gente lidou muito bem com esses horários a mais. A gente começou a pagar biossegurança e radiologia 1, que são matérias do 4º período. A Marília, que vai ficar responsável pelo 4º período, vai explicar um pouco mais para vocês sobre essas matérias, mas o que eu tenho a dizer é que foi super importante, super interessante, foi muito válido essa coisa de a gente ter adiantado a matéria, inclusive porque no 4º período a gente teve um pouco mais de tempo para respirar. Além disso, foi a época que na universidade eu fiquei sabendo sobre um curso de inglês gratuito que os acadêmicos de letras estavam disponibilizando. Tenho aprendido muito nesse curso. O projeto é o CCC, Casa de Cultura no Campus, e hoje em dia o inglês é um requisito, né, que é necessário que você fale português, inglês e quantas línguas mais, melhor. E foi super interessante, foi super divertido. Enfim, galera, meu 3º período foi esse. Foi tanto quanto puxado, mas foi super interessante. A Lígia está me fazendo movimentos que eu não sei o que significam. O que é? A liga. Ai, a liga, como é que eu fui esquecer? A liga de anatomia. Liga de anatomia centrada na odontologia. Foi uma coisa muito importante, foi uma coisa muito interessante que a gente fez. A Lígia falou que não gostou tanto de anatomia, mas acabou prestando a prova junto comigo, porque eu tinha bastante interesse.
e ela também começou a se interessar pela anatomia. Eu diria que o amor pela anatomia da parte dela começou ali, porque ela começou a se interessar mais por anatomia, ela começou a ver a anatomia de uma forma diferente. E eu a me apaixonar cada vez mais, porque se na dissecação do segundo período já foi uma coisa que para mim já era fantástica, essa disponibilidade de dissecação, de aprofundar na anatomia centrada na odontologia foi muito importante. E, enfim, o terceiro período foi isso, espero que vocês tenham gostado. Tem sido um pouco difícil falar em todas as matérias, porque como os vídeos não podem ficar muito longos, senão vocês nos abandonam, a gente tem essa dificuldade de passar, mas espero que vocês tenham gostado, que vocês gostem, curtam aí e se inscrevam no canal. Até mais, galera!